Em 26 de dezembro de 2024, a inteligência sul-coreana fez uma revelação surpreendente. Um soldado norte-coreano ferido foi capturado pela Ucrânia em um evento inédito. A confirmação veio após relatos de que tropas de operações especiais ucranianas haviam detido o combatente durante uma missão. O caso foi rapidamente validado por meio de um sistema de informações compartilhadas em tempo real com agências de inteligência de nações aliadas. A confirmação veio enquanto o veículo de notícias focado em militares da Ucrânia, Militarny, relatava que as forças ucranianas capturaram um soldado durante operações na região de Kursk, na linha de frente ocidental da Rússia, sem especificar quando o incidente ocorreu. Uma foto do suposto soldado norte-coreano capturado, que parecia ter sofrido ferimentos, foi divulgada. Posteriormente, verificou-se que ele morreu devido aos ferimentos. Ao longo do conflito entre Rússia e Ucrânia, o envolvimento de soldados norte-coreanos ao lado das forças russas trouxe à tona questões complexas e profundamente preocupantes. Soldados norte-coreanos têm sido mobilizados para lutar na Ucrânia, enfrentando condições extremas e, em muitos casos, sendo tratados como recursos descartáveis pelos comandantes militares russos e norte-coreanos. Essa situação gerou uma série de consequências humanitárias e geopolíticas. Segundo relatos, alguns soldados norte-coreanos preferem tirar suas próprias vidas a serem capturados pelas forças ucranianas, devido ao medo de represálias severas contra suas famílias na Coreia do Norte. Esse medo é profundamente integrado na cultura militar norte-coreana, onde a lealdade ao regime é muitas vezes reforçada por ameaças de violência contra os entes queridos dos soldados. John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, destacou essa questão ao relatar perdas trágicas entre soldados norte-coreanos que lutam na Ucrânia. Kirby explicou que esses desfechos foram provavelmente motivados pelo medo de represálias contra suas famílias em caso de captura. É importante destacar que muitos desses soldados são enviados para a Ucrânia contra sua vontade, e a perspectiva de lutar em um país estrangeiro, longe de suas famílias, é desmoralizante. Além disso, a cultura de medo e repressão que permeia o exército norte-coreano significa que muitos soldados estão mais preocupados com as possíveis represálias contra suas famílias em casa do que com o combate em si. Isso leva a uma falta de motivação e a uma disposição para se render ou desertar quando confrontados com a possibilidade de captura. Com isso, os números de baixas entre os soldados norte-coreanos são alarmantes. No último período de uma semana, aproximadamente 1.000 tropas norte-coreanas foram mortas ou feridas em combates na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em um discurso, revelou que mais de 3.000 soldados norte-coreanos foram mortos ou feridos na região de Kursk. Zelensky descreveu essas perdas como muito significativas e criticou a decisão de enviar soldados norte-coreanos para lutar em um conflito europeu. Ele condenou tanto os comandantes russos quanto os norte-coreanos por não garantirem a sobrevivência dessas tropas, e relatou que alguns soldados foram executados por suas próprias forças para evitar captura. Além disso, o treinamento que esses soldados recebem na Coreia do Norte é muitas vezes inadequado para os desafios que enfrentam na Ucrânia. Em vez disso, muitos são conscritos regulares que passaram a maior parte de seu tempo de serviço realizando tarefas não relacionadas ao combate, como agricultura e trabalho manual. Isso significa que, quando são enviados para a linha de frente, eles não têm as habilidades necessárias para enfrentar um inimigo bem treinado e bem equipado. Outro fator que contribui para a fraqueza dos soldados norte-coreanos na Ucrânia é a falta de equipamento adequado. Relatos indicam que muitos desses soldados são enviados para o combate com armamento obsoleto e proteção mínima. Em um campo de batalha moderno, onde drones, mísseis guiados e outras tecnologias avançadas são comuns, essa falta de equipamento adequado coloca os soldados norte-coreanos em uma desvantagem significativa. Eles são frequentemente incapazes de se defender de maneira eficaz contra ataques aéreos e de artilharia, resultando em altas taxas de mortalidade. Além disso, a barreira linguística entre os soldados norte-coreanos e seus aliados russos complica ainda mais a situação. A comunicação é essencial em qualquer operação militar, e a incapacidade de se comunicar de maneira eficaz com seus comandantes e colegas de combate coloca os soldados norte-coreanos em uma desvantagem ainda maior. Isso leva a erros táticos e a uma coordenação deficiente, resultando em operações mal sucedidas e em mais baixas. Com isso, a situação desses soldados no campo de batalha se torna extremamente precária. Eles são frequentemente enviados para ataques despreparados com proteção mínima, uma tática que resulta em altas taxas de mortalidade. Apesar dessas condições, houve casos em que as forças ucranianas conseguiram capturar soldados norte-coreanos. No entanto, muitos desses prisioneiros estavam gravemente feridos e não sobreviveram aos ferimentos. Além disso, a presença de tropas norte-coreanas no conflito também levanta questões geopolíticas.
O envolvimento da Coreia do Norte na guerra ao lado da Rússia marca um aprofundamento de sua aliança militar com Moscou. Essa colaboração preocupa a comunidade internacional, não apenas pelo custo humano, mas também pelas implicações políticas. O presidente Zelensky apelou por uma ação internacional e instou a China a pressionar a Coreia do Norte a cessar seu envolvimento na guerra. Ele enfatizou que soldados norte-coreanos não deveriam estar perdendo suas vidas em uma guerra na Europa e destacou a necessidade de intervenção diplomática para evitar uma maior escalada do conflito. A China, em particular, encontra-se em uma posição delicada. Como principal aliado e parceiro econômico da Coreia do Norte, Pequim tem uma influência significativa sobre Pyongyang. No entanto, a China também tem interesses econômicos e estratégicos que a vinculam ao Ocidente. A escalada do conflito na Ucrânia e o envolvimento direto da Coreia do Norte colocam Pequim em uma posição difícil, forçando-o a equilibrar suas alianças e interesses de maneira cuidadosa. Pequim tem demonstrado uma postura ambígua em relação ao conflito. Por um lado, tem evitado condenar explicitamente as ações da Rússia e da Coreia do Norte, mantendo seu apoio aos dois regimes. Por outro lado, a China tem procurado evitar um confronto direto com o Ocidente, enfatizando a necessidade de uma solução pacífica para o conflito. Essa ambiguidade reflete a complexidade das relações internacionais na era contemporânea, onde interesses econômicos, políticos e militares frequentemente entram em conflito. Além disso, a aliança militar entre a Rússia e a Coreia do Norte também revela uma estratégia mais ampla de cooperação entre países que enfrentam sanções internacionais e isolamento diplomático. Ambos os países têm buscado maneiras de contornar essas sanções e fortalecer suas capacidades militares. No caso da Coreia do Norte, o apoio à Rússia pode representar uma oportunidade de ganhar acesso a recursos e tecnologia militar avançada, além de solidificar uma parceria estratégica em face da pressão ocidental. Com isso, a utilização de soldados norte-coreanos na Ucrânia mostra a disposição do regime de Kim Jong-un de sacrificar vidas humanas para manter e fortalecer suas alianças militares, sem considerar o impacto devastador sobre as famílias dos soldados e a população norte-coreana em geral. Essa atitude desumana é uma característica central de seu regime, que prioriza a manutenção do poder acima de tudo. Com isso, as consequências dessa aliança são graves. Soldados norte-coreanos sendo tratados como recursos descartáveis, e as altas taxas de mortalidade refletem a brutalidade da guerra. Além disso, a presença de tropas norte-coreanas na Ucrânia exacerba a complexidade do conflito e aumenta o desafio para as forças ucranianas que já enfrentam uma luta intensa contra as forças russas. Em resumo, o envolvimento de soldados norte-coreanos na guerra da Ucrânia é uma tragédia humana e um sintoma das tensões geopolíticas contemporâneas. A situação desses soldados, obrigados a lutar e morrer longe de suas casas, e sob a constante ameaça de represálias contra suas famílias, destaca a brutalidade e o desespero de um conflito que continua a afetar milhares de vidas. Com esse desenvolvimento do conflito, qual a sua opinião? Comente abaixo e obrigado por assistir.